irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. E eu peço a você que desde já venha se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, curtir e ativar o sininho, a fim de que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Alguns vídeos atrás nós explicamos o que é exegese. Exegese é a interpretação crítica e minuciosa de um texto, quando elementos como a semântica, a síntese, contexto histórico, geográfico, etc., são explanados a fim de que melhor os leitores venham entender, venham compreender o que o autor sagrado quis dizer. E a exegese é o contrário de exegese. Se exegese é tirar de dentro para fora, é explanar os pensamentos do autor, a exegese é quando o autor tira de fora para dentro, ou seja, o autor explana os seus próprios pensamentos e quer colocá-los no texto. Em outras palavras, a exegese é a má exegese. E hoje eu irei dar dois exemplos de má exegese. Dois exemplos de exegese. O primeiro é um exemplo apresentado pelos espíritas, né? Ao apresentar a exegese do diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus fala no capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de João, em que Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. E de acordo com até tradução ecumênica da Bíblia, a palavra grega anotem, né, que é novo, ela pode ser utilizada, pode ser traduzida por de começo, de novo ou do alto. Então a tradução pode ser nascer de novo ou nascer do alto. E o exegeta aqui, ele vem dizer que isso foi um jogo de palavras que João fez com estes dois últimos sentidos, para dizer que aquele novo nascimento que Jesus estava dizendo, estava se referindo a um nascimento espiritual. Os espíritas, por sua vez, fazendo uma má exegese do texto, os mesmos alegam que ali Jesus estava apresentando algo literal, algo que diz respeito ao nascimento físico, da qual todos nós todos nós participamos, né? Mas eles ainda dizem que o texto primitivo reza simplesmente: não renasce da água e do Espírito, dizendo que algumas traduções elas foram substituídas, a palavra Espírito por Santo Espírito, para dar um entendimento de que ali se refere ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e não ao Espírito, que é a parte imortal do nosso corpo. Eles recorrem até mesmo os tradutores do Evangelho segundo o Espiritismo na língua portuguesa. Eles recorrem à tradução do padre Antônio Pereira Figueiredo, para no verso 8, no verso 8 de João capítulo 3, dizer que utilizar o termo renasce. Em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E este termo renasce dá esta ideia de um segundo nascimento. Mas não é isto que o texto quer dizer. Conforme nós vimos pelo exegeta aqui da TEB,
O texto dá a ideia de nascer de novo, que é a mesma coisa de nascer do alto. Ou seja, Jesus ali estava se referindo a um nascimento espiritual. Outro exemplo de exegese é apresentado para nós pelos exegetas católicos. Os mesmos apresentam a apologia de que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. E para se basear nisto, eles utilizam o texto de João, no capítulo 1, onde o evangelista apresenta o nascimento, o anúncio do anjo Gabriel a Maria, no verso 28, em que diz: entrando o anjo onde estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Na Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia muito usada antigamente pelos teólogos, hoje com o advento de novas traduções, essa Bíblia é mais utilizada pelos membros da Renovação Carismática Católica, mas ela, por muitos anos, ela foi a Bíblia mais utilizada não pelos teólogos, mas pelos católicos em geral. E aqui em João 1,28, o texto é traduzido por: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, os teólogos católicos, eles fazem uma separação, porque ali nesse texto de Lucas 1,28, o autor, no caso o evangelista Lucas, não utiliza o termo charis para agraciada, favorecida, conforme diz aqui no Novo Testamento interlinear, mas o mesmo utiliza o termo charitô, que quer dizer dotar com graça ou graça divina. Então aí os teólogos católicos concluem dizendo que Maria foi dotada com uma graça especial, que Maria foi dotada com uma graça diferente. E esta graça da qual Maria foi dotada, ela a levou a ser concebida sem pecado. O que o autor Lucas quis dizer neste texto é que Maria, por ter uma graça especial, ela não participou do pecado como todos os homens. Mas lendo aqui a TEB, a tradução ecumênica da Bíblia, que eu já citei nesse vídeo, sobre o comentário de Lucas 1,28, algo me chamou a atenção. Porque a tradução diz assim: alegra-te, ó tu, que tens o favor de Deus, cheia de graça, conforme diz a Bíblia Ave Maria, favorecida, conforme diz o Novo Testamento interlinear. E aqui na nota de rodapé diz: este termo se apresenta como um nome dado a Maria. Ele só se encontra na Bíblia em Sirácida, que é o livro apócrifo de Eclesiástico 18:17, e em Efésios 1:6. Se nós conferirmos o texto de Efésios 1:6, nós vemos que o mesmo termo charitô é apresentado não somente, o termo não é apresentado a Maria, mas a todos os cristãos. Se em Lucas o termo é apresentado a Maria, agora aqui em Efésio nós podemos ler o seguinte: falando da predestinação dos filhos de Deus, e diz, porque o verso 5, Efésios 1:5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E Deus nos predestinou, palavras minhas, retornando ao texto, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, concedendo a sua graça, charitô,
e não charis, ou seja, a mesma palavra utilizada em Lucas 1:28, Deus nos fez agradáveis para si no amado. Ou seja, então não faz sentido dizer que este termo significa que a graça foi concedida unicamente a Maria, de uma maneira especial, porque ela é a Imaculada Conceição. Mas como nós vemos neste versículo, a graça foi concedida também a todos os cristãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência. Sola Escritura.